Deus abençoe você e toda a sua linda família. Que a graça, o amor, o favor, o poder, a benignidade, a bondade, a generosidade de Deus seja contigo e com toda a tua família. Que o poderoso sangue de Jesus esteja te cobrindo e cobrindo todos os seus. Que você esteja sendo revestida com a armadura completa de Deus e que todos os teus familiares estejam também sendo revestidos com essa armadura completa de Deus. Estamos num propósito até a Páscoa. Estamos no período da Quaresma, um período de preparação e reflexão espiritual, alinhando as nossas vidas, os nossos atos, a vida e os atos de Cristo. Cristo salva, cura e liberta. Ele está trabalhando nesta direção, neste sentido para a nossa família, para trazer grandes feitos para todos nós, que possamos então trabalhar na mesma direção. O dia de hoje nós vamos aprender que devemos remover da nossa casa a ira, a irritação, o mal, o humor. Mateus 12:34 diz: a pessoa de mau gênio, a pessoa irada, furiosa, irritada, mal-humorada, sempre causa problemas e discórdias. Multiplica as transgressões. Nós, como autoridade do lar, o pai e a mãe são a autoridade que governam o lar. Nós precisamos ser o exemplo para os nossos filhos, netos e bisnetos. Senão, nós vamos fazer com que o mal que habitava nas nossas vidas seja transferido para a vida dos nossos filhos. Nós vimos no estudo de ontem que precisamos remover a ruína da nossa geração, da nossa genealogia. A ruína, ela é removida através da obediência aos princípios da palavra de Deus. Os pais transmitem para os filhos bons hábitos ou maus hábitos. Nós podemos pegar na Bíblia várias referências que vamos comprovar que a ruína ficou sendo transmitida de geração em geração porque não teve alguém que se opôs à ruína. No estudo de ontem, você é convidado a ser aquela pessoa que vai trazer a transformação para a sua vida. Você vai ser a pessoa que vai remover a ruína da sua vida e da sua casa. Nós vemos a história do rei Davi, um grande homem. A Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Ele amava a Deus desde muito, muito cedo. Infelizmente, este grande homem de Deus deu uma cochilada. Ele se distraiu e ao se distrair, ele pecou e depois que ele pecou a primeira vez, ele saiu pecando em cima de pecado para esconder o primeiro pecado. Ele adulterou, mentiu, foi infiel a Deus, foi infiel ao seu grande amigo e funcionário. Ele manipulou, ele mandou assassinar um homem justo. Ele atraiu com a própria vida, com os próprios atos, a ruína para dentro da sua casa e da sua família. Os filhos de Davi, ao invés de olharem o erro do pai e não repetirem o erro, eles saíram repetindo o erro. Um dos seus filhos enganou e violou sexualmente a irmã. O irmão dela, o irmão que era legítimo, ficou indignado e não aceitou o que aconteceu. Ele achou que ele próprio tinha que tomar aquela vingança. Armou uma cilada e matou o seu meio-irmão. Depois ele ainda estava com a ira dentro de si e aquela ira o cegou a ponto que ele se achou melhor do que o pai, achou que poderia governar a nação melhor do que Davi e armou para o próprio pai. Tudo isso causou para este jovem a própria morte. Davi não tinha noção do que estava fazendo quando abriu a porta para a ruína. Nós vemos também a história da mãe de Jacó, Raquel, a esposa de Isaac. Ela incentivou, planejou e executou o plano junto com o filho para enganar o pai, roubando a bênção da primogenitura que era de Esaú. Foi Jacó que fez tudo isso. Aprendeu com a mãe, Raquel. E Raquel aprendeu com quem? Raquel aprendeu com seus pais. Eu acredito que na casa deles era assim que as coisas eram resolvidas. Na base da manipulação, da enganação, da desonestidade. Por que eu digo isso? Porque nós vemos na Bíblia que Labão, o irmão de Raquel, fez o mesmo com Jacó. Ele prometeu a Jacó uma esposa e na noite de núpcias, Jacó
percebeu que tinha contraído casamento com a irmã Lia. Depois ele mudou o salário de Jacó 10 vezes pelo menos. E quando Jacó finalmente, depois de 20 anos, resolveu voltar para sua casa, reuniu suas esposas, comunicou o que estava em seu coração, que arrumaram as coisas para partir, a esposa de Jacó, que era filha de Labão, estava replicando aquele comportamento. Ela pegou os ídolos do lar que pertenciam a Labão, roubou eles, escondeu na sua bagagem e levou com ela na viagem, o que veio a lhe custar a vida mais tarde. Os filhos replicam o comportamento do pai. É por isso que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Salmo 107, 20 diz: Deus enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da ruína, e os livrou da destruição. Obedecer os princípios da palavra de Deus é o que vai impedir da ruína se perpetuar, da ruína prevalecer. Comportamentos precisam estar debaixo da orientação da palavra de Deus. Isto significa que nós precisamos estudar a palavra, renovar a nossa mente, trazer para nós uma mudança de mentalidade que vai promover uma mudança de comportamento. Nós precisamos fechar a porta para a ruína, para a destruição nas nossas vidas. Cuidar muito bem das nossas vidas, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, das nossas decisões vai promover que toda a família seja sarada. À medida que saramos a nossa própria vida, nós estamos levando cura para a vida daqueles que estão habitando no nosso lar. É por isso que nós precisamos estar trabalhando um dia após o outro para expulsar das nossas vidas os maus comportamentos. Nós já tivemos um estudo aqui mostrando a importância de expulsar da nossa vida a contenda, a discórdia. No estudo de ontem, nós vimos a importância de expulsar a ruína. E hoje eu quero lhe chamar a atenção para a ira, a irritação, o mau humor. Colossenses 3:8 diz: Mas agora deixem tudo isso para trás. A ira, a irritação, a cólera, os sentimentos de ódio, a maldade, a crítica maldosa, o vocabulário indecente, as palavras torpes. Nós precisamos entender que algumas emoções elas vão voltar para o nosso peito, para o nosso coração. Mas nós somos os guardiões do nosso coração. Nós somos responsáveis por estar observando, analisando as nossas emoções e levar as nossas emoções que estão precisando de tratamento aos pés da cruz. Permitir que Jesus venha tratar as nossas emoções. Passar tempo com Deus vai nos ajudar a tratar as nossas emoções. A ira, a irritação, nós nunca vamos arrancar eles completamente das nossas vidas, nem o orgulho, mas nós vamos ensinar as nossas almas que a ira, a irritação e o orgulho precisam se submeter a Jesus, precisam se ajoelhar para a palavra de Deus. Passar tempo com Deus vai produzir em nós o domínio próprio, vai nos ensinar a agir em mansidão. Mansidão é a capacidade de governar as próprias emoções. Emoções fortes podem ser governadas. Provérbios 22, do 24 ao 25, fala: não se torne amigo de quem vive de mau humor, nem ande em companhia de pessoas iradas e grosseiras. De outra forma, você vai acabar se tornando igual a elas e será castigado da mesma maneira. Se nós, pais e mães, somos os mal-humorados, nós estamos transmitindo isso para os nossos filhos. Se nós somos as pessoas iradas, se nós somos as pessoas rudes, grosseiras, nós estamos transmitindo isso para os nossos filhos. E os nossos filhos vão se tornar igual a nós. E os nossos filhos vão ser castigados da mesma forma que nós estamos sendo, porque o nosso mau humor, o nosso mau comportamento está trazendo maus resultados para as nossas vidas. Precisamos aprender e entender que a ira, a irritação, o mau humor, eles andam de mão dadas. E nós precisamos, então, falar para nós, quando nos percebermos mal-humorados, irritados, uma voz de comando. Alto lá, por que estou irritado? Alto lá, por que estou irado?
alto lá, por que estou mal-humorado? Nós precisamos fazer perguntas para nós próprios. Nós precisamos identificar o que iniciou tudo aquilo. E a segunda pergunta: onde ou como começou esse mau humor? Como começou essa irritação? Pessoas que já acordam mal-humoradas, elas não têm graça ao longo do seu dia. Alguém passa por ela e diz: bom dia, fulaninho. E ela já responde: o que é que tem de bom nesse dia? Essas pessoas, elas vão ser o tipo de pessoas que é a festa de aniversário do filho e ela vai perder. Porque algo deu errado, ela ficou de mau humor e ela não está na festa para aproveitar a festa. Ela está ali para reclamar do que deu errado. Pessoas geniosas, que as coisas têm que sair do jeito que elas querem, do jeito que elas gostariam, milimetricamente igual ao que elas idealizaram, e que quando não acontece assim, ficam irritadas, mal-humoradas, acabam com o seu próprio dia, acabam com o dia de quem está ao seu redor. Essas pessoas, elas saem para ir a um restaurante, se chateiam com algo no caminho ou ao chegar no restaurante, pronto, dali para frente o almoço está fadado a ser um péssimo almoço. O jantar vai virar um caos. A pessoa tira férias e algo acontece ao longo das férias, ela vai perder o resto de todos os dias das férias, irada, mal-humorada, irritada. Eu tenho trabalhado para expulsar o mau humor, a irritação, a ira da minha vida. Tenho passado tempo na presença de Deus, eu tenho clamado pela presença de Deus e eu tenho decidido que não vou mais perder nada por causa do mau humor e da irritação. Eu já perdi muitas coisas, mas não preciso continuar vivendo dessa forma. Não preciso continuar perdendo e muito menos dando esse mau exemplo aos meus filhos. Alguns anos atrás eu aprendi uma lição forte. Viajamos para uma missão em Israel. A líder da missão, a pastora, teve a sua mala perdida pela companhia aérea. Ela estava em meio a pessoas conhecidas. Todos emprestamos algo para que ela não passasse um sufoco e ela desenrolou bem aquela missão. 2 anos atrás, estávamos na Espanha numa viagem e entramos num cruzeiro. 8 dias no navio, um navio elegante que você leva roupas para diversas ocasiões. À noite, roupas de gala e durante o dia, roupas para passeio. Aquela viagem, por erro da equipe do navio, colocaram 2 mulheres brasileiras na mesa de umas tias minhas. Aquelas mulheres, a companhia aérea tinha perdido a mala de ambas. Até o embarque do navio não recuperou a mala. Elas entraram para o navio sem os itens preciosos que elas tinham separado em casa, planejado em casa. Mas depois que eu conversei com elas, eu olhei para mim mesma e vi, elas estavam certas. Elas decidiram que não iam perder a viagem naqueles lugares tão bonitos e tão longínquos, porque a companhia aérea tinha falhado com elas. Elas estavam ali se virando com o que tinham à mão. Elas estavam com a sua mala de mão e em cada porto compravam poucas coisas, de forma que iam desfrutar aquela viagem da melhor forma possível. Estavam bem humoradas, contavam o que estava acontecendo com elas em forma de humor, de aprendizado, faziam graça e piada com o que estavam passando. Enquanto eu fiquei me questionando, será que eu, no lugar delas, estaria agindo dessa forma? Olhar aquela situação, aquela cena, fez com que eu entendesse que nem sempre as coisas vão sair como queremos, mas nós podemos pegar e fazer do que está à nossa mão, do limão, uma limonada, como elas fizeram, ou nós podemos desperdiçar o que ainda está por vir, porque algo para trás não saiu tão gostoso, tão delicioso. Os relacionamentos, quando tem mais de uma pessoa envolvida, provavelmente as coisas não vão sair milimetricamente como planejado. Nós podemos pegar a palavra de Cristo e deixar que ela produza a cura em nossos corações. Por causa de Jesus, nós temos a paz. Não precisamos abrir mão da paz. Não precisamos expulsar a paz. Se deixarmos o mau humor vencer, estaremos expulsando a paz. Se deixarmos a irritação vencer, estaremos expulsando a paz. Se deixarmos a ira vencer, estaremos expulsando a paz. Cristo fez de 2 pessoas, de 2 situações, de 2 povos, um único povo, pelo seu
trabalho na cruz, pelo que ele sofreu no corpo, ele destruiu toda a indiferença, todo o mau humor, toda a inimizade que trazia separação. Que dentro das nossas casas possa prevalecer o bom humor, que dentro das nossas casas possa prevalecer a paz, que dentro das nossas casas possa prevalecer a obra de Jesus. Vamos declarar o Salmo 117 e orar. Louvem o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Você que está precisando de uma oração específica, especial pela sua família, coloque aí nos comentários o que você está precisando. Você que está orando para que todas as barreiras caiam por terra, coloque aí nos comentários. Agora nós vamos orar. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o único que é perfeito e o seu trabalho naquela cruz foi grande, foi suado, foi pesado, foi debaixo de humilhação e de sofrimento para conquistar para nós a paz. Nós queremos viver na paz, nós queremos usufruir a paz. Nos dá flexibilidade, Senhor. Remove essa rigidez de quando as coisas não saem como queremos, ficamos irritadas, ficamos mal-humoradas e alimentamos o mau humor, a indiferença, a raiva. Nós oramos para que tudo isso seja removido. Por favor, nos perdoa quando fomos mal-humoradas, irritadas, quando fomos insolentes, quando demos vazão à ira e à mágoa com as nossas palavras. Limpa a nossa vida do nosso pecado, das nossas tragédias, toda a multiplicação de problema que veio para nós por causa da indiferença, do mau humor, remove das nossas vidas e das nossas casas. Oramos para que caia por terra toda a barreira de indiferença, toda a barreira de ira, de ódio, toda a barreira de raiva, toda a barreira que foi construída nos dias do nosso passado. Que caia por terra todas as barreiras culturais, todas as barreiras de memórias antigas, de dores antigas, de dissabores vividos no passado, que nos causaram mau humor, ira, mágoa, todo tipo, Senhor, profundas, médias, rasas, todo tipo, nos lava, nos purifica, nos limpa dos preconceitos, nos limpa, Senhor, os males que foram causados em nós pela convivência com os nossos pais, mas também dos males que nós estamos causando nos nossos filhos. Senhor, nos limpa de termos uma mente aprisionada em emoções turbulentas. Cura as nossas emoções, nos dá aquele discernimento de perguntarmos a nós mesmas por que estamos assim e de pararmos a ira, pararmos o mau humor, pararmos a irritação antes que eles produzam ainda mais problemas para nós e para os nossos filhos. Oramos para que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que vem causando dor nas nossas vidas, no nosso lar. Oramos para que o Senhor proteja o nosso lar, que o Senhor nos dê integridade, que o Senhor nos ensine a honrar uns aos outros, a viver uma vida em respeito. Oramos para que o Senhor resgate a nossa família, resgate da ruína, resgate do mau humor, resgate da ira, resgate do mal, resgate da irritação, resgate de todos os males que tudo isso produz. Senhor, resgate os valores cristãos. Nos dá, Senhor, tempo contigo para que o Senhor nos ensine domínio próprio, para que o Senhor nos transmita mansidão, para que o Senhor nos transmita o poder de gerir, de governar sobre as nossas emoções. Colocamos as emoções de todos que habitam conosco no nosso lar, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, que o Senhor os cure, os sare, os abrande, os ensine a viver em paz, que a paz que excede todo o entendimento esteja reinando em nossas vidas, em nosso lar. E o Senhor Jesus seja exaltado com as nossas ações, com as nossas decisões, com as ações dos nossos amados. Coloca uma barreira de fogo nos protegendo, cerca de fogo, livra-nos de todo o mal e nos ensina a sermos perseverantes. Abençoa todos que estão neste propósito, todas as famílias, que possamos chegar na Páscoa recebendo de Ti a grande cura, grande salvação e grande libertação que o Senhor tem para todos nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E você que concorda
concorda com essa oração e que quer viver isso para a sua vida e família, coloque aí nos comentários: eu concordo, eu recebo. Deixe o seu legal como forma de gratidão. Convide todas aquelas pessoas que você conhece que vivem na ira, vivem no mau humor, vivem na irritação, mas que precisam do toque do Espírito de Deus para decidir expulsar isso de uma vez por todas de suas vidas. Convide elas para vir estudar conosco e orar conosco. Vejo cada um de vocês no estudo de amanhã.